Fala, turma, sejam muito bem-vindos aqui ao Faz Sentido, minissérie do Pode Sonhar, que a gente explora alguns dos conflitos geracionais que surgem a partir da entrada da geração Z no mercado de trabalho com o encontro das gerações anteriores. Então, episódio super especial hoje, turma. Sou o Miguel, tenho 23 anos, sou estudante da Link School of Business. Eu sou Gabriela Azevedo, tenho 24 anos e sou especialista de marketing digital. E eu sou a Ana Tomazelli, uma jovem senhora de 42 anos. Boa, super especial. Tô animado para esse papo, Ana. E acho que a gente pode até começar esse episódio. A turma já tá vendo aí no título, no que a gente colocou. Mas como você sempre fala, Ana, em todos os nossos conteúdos que a gente gravou, a geração de vocês deixou um mundo pra gente. A gente tá herdando um mundo, né, Briela, que tá caótico. Um planeta para resolver, vários problemas climáticos, pessoal com a pálpebra tremendo aí, a gente cheio de trauma e tem se falado muito sobre as questões de saúde mental da nossa geração no mercado de trabalho. Então, eu queria te perguntar, Ana, para a gente dar o pontapé aqui nesse episódio. Faz sentido dizer que a geração tem mais desafios em manter a saúde mental? Sim, a resposta direta, eu diria que sim. Mas Boa. eu queria resgatar uma coisa que a Organização Mundial da Saúde fala, que eu gosto muito, que a ausência de doença não é sinônimo de saúde. Então, não é só porque a gente não está doente que necessariamente a gente tem saúde. E aí, quanto mais tecnologia a gente vai tendo, principalmente quando a gente fala do nosso corpo, a gente vai entendendo, por exemplo, que ter ali os índices hormonais ou vitamínicos dentro do range, né, dentro do espectro dito saudável, não significa que você está saudável. Então, Perfeito. olhando para cada corpo, olhando para cada jeito de funcionar, a gente vai entendendo que aspectos de saúde mental vão ser muito específicos, muito embora a gente tenha, sim, um grande cenário organizado. Então, vamos pensar na psiquiatria. Todo esse papo, né, que tem na internet hoje, de falar, é narcisista, meu marido é narcisista, minha mãe é narcisista, tem toque, tem ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que diagnóstico é sobre laudo e diagnóstico só pode ser dado por um profissional de medicina. Essa é a primeira Perfeito. coisa. E aí tem muita discussão sobre a patologização da vida. Não vou entrar nisso agora, a gente pode entrar daqui a pouco. Show. Mas quando a gente fala de saúde mental, Miguel, a gente precisa se perguntar assim, qual é o parâmetro para a gente dizer se esta saúde mental está boa ou não? Se tem uma patologia ali instalada ou não. A psicanálise, por exemplo, não vai trabalhar com diagnóstico. Mas o diagnóstico, no livro lá da psiquiatria, no DSM-5, que é a última versão americana, ele vai entregar para a gente como um compêndio. Meio que para tentar organizar em categorias os sintomas que 8 bilhões de pessoas podem vir a apresentar. Então, minimamente, uma transversalidade, um padrão, a gente precisa encontrar. Tá. Dei essa voltinha inicial para dizer o seguinte, quando você me pergunta se eu acho que vocês têm mais razões, né, para ter talvez uma piora numa saúde mental, alguma coisa, acho que sim, porque quando a gente também olha do ponto de vista patológico, a gente vai olhar para as variáveis que incidem neste corpo, nesta pessoa, neste sujeito, quais são as condições do ambiente, como são as relações, como é o trabalho, quais são as condições de segurança. Tá. Então, transporte, segurança pública, toda a parte de segurança ou insegurança alimentar. Quer dizer, imagina como se fosse uma pirâmide mesmo, que vem lá do social e aí vai descendo até passar pelos microambientes ou as microcomunidades onde a gente está. Então, todo lugar onde a gente está, atravessa a gente. Perfeito. Isso é muito importante. Considerando que a geração de vocês tem mais um território chamado internet, que a minha não tinha, então é como se somasse a isso mais um microambiente com muitos atravessamentos, que não se restringem ao tempo e ao espaço. Porque antes, se eu sofria alguma coisa na escola, eu voltava para casa, aquilo ali, claro, podia até reverberar um pouco no tempo, mas em algum momento aquilo acabava, porque ficava restrito ali aquele uma bairro, aquela escola e aquele tempo. Verdade.
Verdade. Hoje as coisas na internet são perpetuadas, eternizadas, né? É isso. Tem vários casos aqui que eu consigo me recordar de pessoas que colocaram um conteúdo na internet e são penalizadas até hoje, assim, sofrem impacto de saúde mental disso até hoje, por causa de uma vez que elas decidiram publicar e foram taxadas como com um adjetivo ali para sempre, rotuladas com aquilo. Até fofocas, né? A gente vê muitas pessoas saindo com fofoca e acaba com a vida da pessoa. Teve até aquele caso do Whindersson, de uma menina que falaram que ele estava saindo com ela e gerou um maior burburinho, maior situação. Enfim, a internet, ela tá causando uma situação muito caótica na nossa vida. Tanto de imediatismo, então aconteceu agora, todo mundo está sabendo, todo mundo já está sofrendo e também realmente perpetuar, né? Você não consegue mais mudar de cidade sem todo mundo saber a tua história. E o que a gente tem de recurso e de dispositivo, por exemplo, quando a gente tem um acontecimento restrito no tempo e no espaço, e, claro, com pessoas, eu vou dizer assim, finitas, né? Com poucas pessoas envolvidas, você tem, por exemplo, um recurso jurídico de impedimento da disseminação daquilo. Ou um recurso jurídico para que aquela pessoa não chegue perto de você, ou não fale mais aquilo, ou o impedimento daquilo não ser publicado num jornal, que seja. Sim. Quando a gente fala de internet, os recursos que a gente tem hoje, eles não dão conta. Porque do ponto de vista de proliferação, e aí o conceito de viral é muito interessante por conta disso, os nossos recursos, eles não dão conta mais de onde isso vai parar e quem é que arquiva isso, porque pensa que quando você manda uma mensagem de WhatsApp para outra pessoa, ela vira 2. Sim. Então você não tem mais uma mensagem, você tem 2, em um dispositivo e em outro dispositivo. Você manda para um grupo, você multiplica aquilo pela quantidade de pessoas daquele grupo. Então, não é mais uma. Como é que você controla? Mas a geração também, Ana, procura muito se posicionar e tá no digital. Vejo também que uma particularidade assim da nossa geração, da nossa turma. A galera quer se posicionar no digital em troca ali da dopamina instantânea, do retorno do feedback imediato, assim, do like, do comentário, do salvamento de uma resposta e às vezes nem sempre vem um like, às vezes você expõe seu conteúdo e não vai vir o like, às vezes esse conteúdo ofendeu alguma pessoa ou natural que seres humanos reajam a isso de diferentes maneiras. Mas eu acredito que é muito um comportamento também dessa exposição e da geração querer buscar aprovação e tá sempre publicando conteúdos nas redes sociais em troca desse feedback instantâneo, né? Sim. E não é todo conteúdo que tem 11 milhões e meio de visualizações, né? Total. Um beijo, Eric. Boa, turma. Você estava falando e me veio uma imagem assim, né? Eu concordo, acho que sim. Mas aí, como jornalista, eu quero recuperar uma coisa bastante rápida. Quando a gente estava lá, antes do rádio, que a gente só tinha livro, esse lugar da exposição, vamos dizer assim, ele era um lugar mais masculino, né, claro, se a gente pensar do ponto de vista intelectual, porque o Ocidente vai autorizar muito mais o homem, mulheres inclusive eram proibidas de estudar, muitas vezes. Então tinha esse lugar um pouco mais intelectual e menos da imagem, mais da escrita e da exposição de ideias. Muito bem, quando a gente entra no rádio, e aí a gente está falando, né, de século XX, enfim, ali meados mais do século XX, a gente começa a ter uma exposição da voz, né? Da voz, das ideias e tudo mais. Então a voz, ela vira uma marca. E aí, tudo que vai ficando famoso, admirado, vai se tornando objeto de desejo. Certo. Vai recebendo o que a gente chama na psicanálise de investimento libidinal. Vai recebendo a nossa atenção. E a gente começa a canalizar um pouco para lá. Quando a TV começa, ali bem no meio do século XX, ainda preta e branca, a gente começa a ver as pessoas dentro daquele tubo e aquelas pessoas começam a ficar, então, famosas. Quem é que era famoso antes? A gente tinha famosos na religião, famosos na ciência, famosos na literatura, na arte de uma maneira geral. Só que a arte, ela se refaz. E aí ela começa a entrar com audiovisual e daí o resto é história. Vem a televisão colorida, depois vem o cinema e aí vem Hollywood. E com tudo isso, o que a gente começa a produzir? A gente começa a produzir pessoas famosas em outras frentes. No esporte, na moda. A gente vai elegendo segmentos de pessoas famosas pela exposição
naquele meio. Certo. E isso vira objeto de desejo. Sim. Só que é para um número super pequeno de pessoas, é super difícil, você tinha que conhecer alguém, ou tinha que ter dinheiro, ou tinha que, né, passar por testes absurdos e tal, para se expor, e daí vem a televisão de massa, e aí sim, quem é que é famoso? Quem aparece na novela das 8, que na minha época era das 8, tá? Ou seja, o controle estava na grande mídia, assim, poucas pessoas tinham controle disso. Exatamente. Mais especificamente 7 famílias no Brasil, né? Controlavam a mídia mais massificada, Perfeito. incluindo concessões de rádio, etc. Então, veja, tudo que é difícil, tudo que acessa muita gente e, portanto, ganha poder de influência em muita gente, era muito objeto de desejo, porque te dava o quê? Te dava acesso a outras coisas e outros lugares. A festas, outros eventos, a carros, mulheres, homens, né? Acessos afetivos e assim por diante, acessos políticos e assim por diante. Muito bem. Essa dinâmica é uma dinâmica já conhecida. O que a internet faz com isso? Progressão geométrica. A internet torna acessível uma exposição massificada para qualquer um que, inclusive, não tem talento nem inteligência. E aí, o problema começa a acontecer. Porque, claro, os grupos eles vão se afinizando, mas isso não quer dizer que ali tenha algo, eu vou chamar de útil, ou bom, ou bacana, que vai fazer a gente crescer, ou que seja bondoso, ou que espalhe o bem. Sim. Não necessariamente. A gente vê grandes bolhas de ódio. A gente vê grandes bolhas de ataque. Então, o que antes tinha esse controle, e eu não estou dizendo se é bom ou ruim, o que antes tinha um filtro, digamos, do ponto de vista da bondade e da maldade, vou ficar só nesse aspecto, do ponto de vista da bondade e da maldade, hoje esse filtro sumiu. Porque o acesso é muito grande. Junto com isso, a popularização desses aparelhinhos aqui. Então, antes, uma câmera de TV, imagine só a estrutura que precisava para você fazer uma transmissão. Hoje, como a gente faz a transmissão? Põe um telefone e isso aqui ainda é bastante coisa. Ainda é produção. Ainda é uma super produção. Você liga um telefone e faz uma conta no YouTube. E transmite. Isso. E aí, eu acredito que a gente ainda está aprendendo os efeitos disso. A gente ainda não sabe. Então, a gente se assusta quando jovens se matam depois de críticas. E o negócio coincidiu, né, Ana? Tipo, a vontade da sua geração que existia de, acessar as coisas que ali a mídia tinha acesso, aquele desejo, né, que existia, e juntou logo após nossa geração vendo isso na geração anterior, e veio a calhar de vir toda essa autonomia e independência para você publicar tudo. Porque, por um lado, é muito positivo, gente. É muito positivo. Sim, claro. Porque pessoas que não tinham acesso às grandes mídias, e aí eu tô falando de fato de grupos subrepresentados, porque se você pensar, bom, eu sou uma baixinha da Xuxa, né? Já vamos de polêmica, Eric? Pode? Tá autorizado? Pode começar? Ótimo, vamos pegar aqui o nosso galão de gasolina. Eu sou uma baixinha da Xuxa, eu acordava cedo pra me arrumar, porque eu era uma paquita. Só que eu sempre fui muito pequenininha, morena, de cabelo enrolado. Eu sei que não parece, né? Mas, inclusive, isso aqui é um efeito da construção social estética da década de 80. E não tinha ninguém igual a mim. Eram todas louras, altas, brancas. Aí, uma época, tinha a moça de cabelo enrolado, mas era loura, era branca. Então, mesmo a Xuxa, loura, do olho azul e etc. E hoje em dia ela fala sobre isso, né? Então, a hora que a gente entende o modelo Xuxa, o modelo Angélica, o modelo Marilyn Monroe, o modelo Gisele Bündchen, o modelo Taylor Swift, para resgatar aí um vídeo que a gente gravou. A hora que a gente começa a resgatar os modelos que constituíram o nosso senso de imagem, a gente entende que hoje é muito produtivo e muito feliz que pessoas fora desse padrão tenham acesso. Total. A vitrine, a visibilidade e tudo mais. Tem os efeitos nefastos, porque tudo aquilo que estava soterrado, né? Tudo aquilo que estava escondido de ódio se levanta.
Mas eu ainda vejo como algo positivo. O problema é toda a lógica do acesso que eu comentei antes, ela se refez. Se refez. Porque a gente inventou novos eventos, novos Total. presentes, novos privilégios. Uhum. Então hoje, dependendo de quem você é na internet, você ganha milhares de presentes por dia. Tem gente que não tem espaço em casa para guardar. Total. Entende? Ela se refez. Total. E na sociedade do capital, o que a gente quer? A gente quer ser visto, reconhecido, amado e ter poder de compra. Verdade. Porque o poder de compra e o acesso levam a gente para outro lugar. Isso faz muito sentido, porque a gente falou aqui, Ana, muito das causas, né? De onde a gente veio para parar até aqui, até um contexto do desenvolvimento de tecnologia. Mas as consequências disso são muito, eu vejo, são muito graves para os jovens que estão, cara, com esse desejo de se expor, de crescer profissionalmente e se deparam com um mundo em que, cara, eles estão buscando por dopamina a qualquer custo e isso gera estresse muito grande, né? Uma ansiedade de um imediatismo, né? De querer o retorno. Cara, eu preciso... cara, tudo que eu faço tem que ter um retorno imediato. Não é assim a vida, né? A gente aposta as coisas são construídas no longo prazo. E eu vejo que isso tem um custo grande para a nossa geração em termos de saúde mental. Tanto que eu vi até um cara falando esses dias, Ana, fazendo uma análise de um estudo americano. Não fui a fundo no estudo, mas o vídeo desse cara fala que nossa geração é a do moonshot, que a gente aposta assim logo no começo das carreiras num tiro gigantesco, que a gente não quer ir construindo degrau por degrau. E eu acho que muito disso é do nosso imediatismo de querer um retorno imediato, assim, de um postar um negócio, receber um like, uma aprovação. E muito disso é construído pelas redes sociais, pela internet, pela facilidade de você obter uma informação, um conhecimento hoje, né? Então, eu não sei exatamente como que sair desse panorama e como os jovens podem, entender que as coisas na vida, na verdade, são construídas um pouco mais devagar do que eles imaginam e estão sendo acostumados, né? Mas a gente também que construiu isso. Eu acho que a gente fortifica muito isso. Porque você entra na internet, todo mundo... daqui 1 ano, 1 milhão na conta. Verdade, daqui 1 ano, você é um ano? sênior. 6 em 7. 6 em 7. Uma semana. Como assim você não fez 1 milhão em uma semana? Muito louco. E a gente acaba, nós mesmos, se colocando nessa situação. De a gente falar, poxa, se eu não tô conseguindo fazer isso que tá todo mundo fazendo, tá uma coisa de errado comigo. Então eu vou tentar fazer isso ou aquilo pra tentar atingir um objetivo ilusório, muitas vezes, né? É que sabe o que eu acho que esse seu ponto é tão importante, porque as pessoas, elas já sabem que a internet se articula em bolhas, porque também não é possível a gente acessar tudo que existe, né, nesse território gigantesco. Até pelo algoritmo também, né? Até pelo algoritmo, porque o algoritmo vai decidir. Porque quando eu falo assim, não tem muito controle, né, do que vai ver, eu tô comparando com uma mídia de massa tradicional, em que o acesso é muito mais restrito, né? Mas claro que a gente, inclusive, hoje tem grandes discussões de racismo no algoritmo, enfim, misoginia e tudo mais. Mas você tava falando e eu pensei assim, nossa... Primeiro eu pensei numa coisa que 9 mulheres não fazem um bebê em 1 mês. Verdade. A geração de vocês precisa entender isso, né? Então, tem coisa que não vai acontecer rápido. Porque simplesmente não acontece rápido, não é possível. Por mais que a gente tenha recursos, não é possível. Então, eu trago essa imagem para dizer o seguinte. Eu estava conversando esses dias lá em casa, que eu dei uma brisada que é o seguinte. Na minha época, né, ainda tem um pouco desse tipo de programa, mas vou dar o exemplo clássico que vocês vão entender. Na minha época, quando tinham esses programas de transformação de casa, transformação da pessoa, você ficava ali 1 hora no programa, com intervalo comercial, e você ia lá acompanhando cada etapa da mudança da casa, da pessoa, os extreme makeover da vida, né? Exato. Hoje, num vídeo de 30 segundos, você vê uma pessoa xoxa, capenga, né? A pessoa faz assim, ó, na câmera, e ela volta linda. Sim.
Ou a roupa tá no chão, aí a pessoa pula na roupa e aí ela aparece vestida. Isso é hormonal. Tipo assim, é muito ruim pro nosso cérebro isso. É isso. Muito é aí ruim. que eu quero chegar. O que é isso? Porque por mais que você saiba... É muito ruim. Hoje, Ana, Exato. eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu não sou... julgo um cara muito heavy user de redes sociais. Assim, tipo, por horas por dia. Não sou esse cara. E eu recebi um vídeo de um teaser de uma aula de um professor que mandou pra gente sentir inspirado ali pra aula, pra gente, pra ele chegar já com todo mundo aquecido. Um vídeo de 3 minutos. A aula me interessava, mas eu ficava vendo o vídeo de 3 minutos, eu falava, gente, esse trem não vai acabar, não. Preciso que esse negócio ande logo. Uma ansiedade assim, que eu falei, as redes sociais fizeram isso comigo, eu não sou assim. Eu não. O que é essa pressa? Eu não tenho nada pra fazer, fora as redes sociais. Condicionamento animal. Como é que você adestra cachorro? Repetindo. Um exemplo muito legal disso foi que viralizou um vídeo da Camila Pudim com uma trend. Basicamente fazendo essa questão de maquiagem, que era maquiagem indiana. Acho que você viu. Aí ela postou, né? Deu 20 e poucos milhões de visualizações. E perguntaram pra ela, né? Quanto tempo que você demorou pra fazer esse vídeo? De o quê? 30 segundos? Ela, 18 horas. É isso. Nossa. Eu vi da Bruna Yara, que fez um também muito interessante. E é isso. O trabalho que dá produzir cada frame de 0,1 segundo. Mas como gera uma distorção pro consumidor, principalmente, né? O sistema de recompensas fica zoado. Completamente. Fica tipo assim, você acha que você merece coisas que você não merece. Eu acredito. Nossa geração acredita que merece coisas, porque as redes sociais, com um pequeno esforço, que é um rolar de dedos, ela tem uma sensação de prazer. Então, acho que fica distorcido isso de criar uma ansiedade de você acreditar que merece, mas você tem que se esforçar mais para merecer. Pois é. A pergunta que me vem é assim, por que a gente tá querendo ser amado por tanta gente? E por tanta gente que nem conhece a gente. Por que a gente tá querendo ser amado por todo mundo? Isso é uma pergunta que me pega, porque eu sempre fico pensando que buraco que a gente tá tapando. Porque claramente, do ponto de vista de sintoma, a gente tá deslocando alguma coisa. A gente tá compensando alguma coisa. Vivendo em um território digital mais acelerado. E aí a gente começa a não dar conta desse território analógico menos acelerado. Você quer ver um exemplo? Nas minhas palestras, ultimamente, eu tenho perguntado quem acelera áudio de WhatsApp. Total. Boa pergunta. Excelente. Porque quando a gente fala de saúde mental... E aí eu começo a explicar, né? Bom, quase todo mundo levanta a mão. Eu falo, bom, quem não levantou a mão tá mentindo, no caso, provavelmente, né? E aí eu explico que acelerar áudio de WhatsApp é um caminho sem volta. Sem volta. Eu não dou conta mais de ouvir em um. Por milhares de razões. Mas você ainda tá dando conta... Não, e agora eu transcrevo áudios, eu vou mais. Eu vou além. É mesmo? Tem um chat aí, ó. A turma vou fazer um merchan de graça. Meu Deus, vamos falar disso. Como piorar a saúde mental do jovem com o Miguel. Não, imagina. Ó, às vezes você recebe um áudio aqui, tá num compromisso, a Ana dá muita aula, por exemplo. Me recebe conta. um áudio... ali grande. Eu recebo áudios de 16 minutos dos mentorados. Encaminha pro não bot no WhatsApp. Não é um áudio, não. Isso daí é um podcast. É um podcast. Exato. Encaminha pro bot no WhatsApp, ele te transcreve. Tá bom. Muito bom, Ana. Muito bom, Miguel. Deve ser muito bom. Muito Então, deixa eu te dizer o que eu digo pro meu público das palestras. Eu digo assim, sabe qual é o problema de acelerar áudio de WhatsApp? Bom, primeiro... é que, além de você não ter a informação visual da pessoa, de você só ter a informação da voz, quando você acelera, você perde atributos outros daquilo que está ali. Você perde o tom de voz, você perde a respiração, você perde a emoção, você perde tudo. Sem e dúvidas. tudo isso compõe o entendimento da mensagem. Né? Na minha visão. Sem dúvidas. Total. Muito bem. Depois que você faz isso e você começa a condicionar o seu cérebro a fazer isso, vai chegar uma hora, Miguel, eu vou te contar o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que você vai ter dificuldade de fazer isso aqui, ó. Você vai ter dificuldade de fazer isso aqui. Porque você vai ficar procurando um botão vezes 2 em mim, e olha que eu falo rápido. Se eu falasse um pouquinho mais devagar, talvez você começasse a sentir no seu corpo um incômodo.
Porque a gente tá perdendo a capacidade de simplesmente receber a pessoa como ela é. Para interações, e eu vi na internet esses dias que tem lugares agora na Europa que você entra para fazer coisas sem o celular. Então você vai fazer crochê, você vai ler um livro, você vai conversar sem celular. E eu olhando aqui, eu falando, gente, mas não é possível que isso é a revolução. Não é possível. Que a gente tá falando de fazer crochê num bar sem telefone. Não é possível que isso seja uma revolução, entende? Louco. Então, a gente começou meio rabo abanando o cachorro, né? Louco. Se a gente for parar pra pensar. Demais. Porque vai perdendo a capacidade de ter uma aula de 3 horas no mestrado de uma universidade. Vai perdendo. Total. Você perde a capacidade de fato, estar imerso numa experiência. Aí eu pergunto pra você. Claro. Como é que faz sexo? Com o cérebro condicionado desse jeito? É rápido? É devagar? É sensorial? O que é que se perde quando você acelera tudo? Quando você não dá conta do tempo do outro? Essa é outra indústria, assim, que tem se falado muito, né? Da dopamina, do prazer imediato. Antes, pensa, Ana, historicamente, o que era para obter o prazer de uma relação sexual antes, né? Pois é. Você tinha que conquistar a pessoa, você tinha que fazer, cara, um monte de coisa. Hoje está a 3 cliques. Continua sendo assim. A gente aqui tá inventando um jeito diferente. Só tá. E aí fica com o sistema todo distorcido, né? De sensação de merecimento, tudo isso. Super, fica tudo muito deformado, né? Tudo deformado. E aí, se você perguntar assim pra mim, você acha que tem volta, né? Você acha que teve uma hora que você falou assim, como é que a gente sai disso? No caso, não sai, né? Que a gente já foi pra frente nesse sentido. Então, eu acho de verdade que a hora que a minha geração morrer, muito do que a gente ainda preserva se perde. Muito das experiências que a gente teve crescendo sem um telefone, isso se perde. Eu estava em BH semana passada e na França 3 semanas atrás. E passei lá no centro de BH, né, e também em Paris, a arquitetura mais antiga. Prédios muito antigos e bonitos, né, mais preservados e tudo mais. E eu estava com umas pessoas e eu falei assim, puxa vida, o que será que vai acontecer com esses prédios daqui 50 anos? Porque vejam só, os quartos são imensos, só tem um banheiro, não tem garagem. É tudo muito diferente do que a gente construiu como necessidade. É tudo muito diferente daquilo que hoje a gente está construindo de estúdios de 14 metros para viver. O que será que vai acontecer? A gente vai fazer 7 estúdios num apartamento? A gente vai demolir, vai fazer um retrofit, vai abrir um shopping? O que a gente vai fazer? Mas a minha pergunta não era nem essa. Quem é que vai ter a capacidade de admirar esse tipo de arquitetura daqui 50 anos? Talvez ninguém. Verdade. Talvez ninguém. E aí as coisas elas vão se refazendo, né? Mas eu queria saber de vocês. Perfeito. Coisas. Perfeito. Você já me entreguei. Já se entregou, já me entreguei. já abriu o coração. Já confessou, já me vulnerabilizou. Eu amei, achei demais. Eu queria saber da dona Briela. Como é que é esse assunto de saúde mental pra você? Como é que você vive isso? O que você vê em volta? Porque a gente ainda nem falou de relação de trabalho, né? Verdade. Então, Como é que é? bom, na minha perspectiva, assim, saúde mental, acho que a primeira coisa é o trabalho com internet. Isso já acaba com 90% das questões, né? Porque como eu fico ligada a 100%, não tem como desligar. A gente tá aqui, mas o celular tá aqui do lado. Ele tá aqui como apoio emocional. Ele não sai daqui. Ele pode estar sem bateria, mas ele vai estar aqui. Então acaba sendo uma coisa muito complexa, porque você não consegue desligar em momento nenhum e vivendo daquilo e consumindo aquilo e as informações que traz, né? E a gente acaba ficando até um pouco complexado com as coisas. Você vai estudar qualquer tema, você vai ver 30 coisas bizarras, você vai olhar o Google, falar que você tá com resfriado, o Google vai te falar que você vai morrer daqui 3 dias. Então, essa questão da saúde mental pra galera jovem, principalmente quem tá inserido nesse contexto, pra mim é muito complexa. Não sei onde vai parar. Vai chegar uma hora que a galerinha vai dar uma explosão, vai ter um burnout, vai ter um surto, querer morar na praia. Mas, realmente, assim, eu acho que a geração de vocês conseguiu construir algo de as duas pontas. De vocês
terem a infância de brincar lá no jardim, de apreciar as coisas pequenas, de, poxa, vamos tomar um café junto, vamos conversar. E ao mesmo tempo vocês também conseguem trazer isso da tecnologia, mas de uma forma muito tranquila. Você consegue chegar em casa e deixar o celular no canto. A nossa geração não. A gente até esquece às vezes. Sim. Minha mãe, todo dia. Mulher, olha que louco. Eu tenho 23 anos e já tenho alguns amigos, conto nos dedos de uma mão. Não são muitos, mas já tenho alguns amigos que resolveram tirar uma pausa por questões de saúde mental relacionadas a muito as questões que a gente está conversando aqui, de redes sociais, cobrança, o imediatismo, sabe? Então, mudaram para a praia, você falou isso e me recordei, pô, conheço alguns que mudaram para a praia e falou, vou me desligar um pouco, vou me dar esse tempo para recuperar. Então, é um negócio que está se tornando muito constante. Muito. E tem muito a ver com... Eu sinto também que tem muito a ver com estética, né? Se a gente fosse desenhar um espectro, né? Ou um ranking de questões, assim, que são mais atravessadoras, eu olharia para uma condição estética importante, porque quando a gente olha para o que vai fora do padrão, desse padrão mais ocidental, grego, branco, simétrico, alto, magro, né? Sem deficiência física, etc. Você continua nesses espaços famosos, você continua privilegiando o padrão e o fora do padrão meio que vai entrando, assim, para dizer que tem, né? Para cumprir ali uma tabela. O que, olha, eu não falo mal disso porque, para mim, todo movimento é movimento, todo avanço é avanço e tem que ter pelo menos um ali mesmo pra gente marcar a posição e avançar. Perfeito. Isso, nas teorias de gênero, já tá pacificado, né? Mas quando a gente começa a olhar os investimentos, por exemplo, de grandes marcas, e aí eu tô falando de carro, de joia, de roupa cara e etc., a gente ainda vê o padrão acontecendo. Total. E aí é como se ter a coragem de estar fora do padrão na internet fosse uma ofensa ou fosse um crime. Então, quando você para olhar o que perfis que defendem, inclusive, corpos dissidentes, como a gente chama, né? Então, quando a gente fala da Alexandra Gurgel, quando a gente fala do Caio Revela e etc., mesmo o Vitor de Castro, que tem ali uma passabilidade de padrão interessante, a gente junta a estética com comportamento, e aí esse comportamento, vou botar entre aspas, dissidente, fora da heteronormatividade, é quase como se existir fosse uma ofensa. E aí, quando vocês me perguntam se eu acho que a geração de vocês tem uma piora aí na saúde mental, na minha visão, vocês pagam o preço pela coragem de se apresentar. E pela coragem de dizer, isso aqui não funciona para mim, o que funciona é isso, e eu vou pagar esse preço. Neste processo de transição. Então, tudo que é transitório vai ter tensionamento. Tá. Então, Entendi. não é que não tinha gente diferente antes, não tinham corpos dissidentes antes. O problema é que antes não tinham tanta visibilidade e essa agressividade estava circunscrita no tempo e no espaço, como a gente comentou. Tá. Só que qual é o ponto para mim? O fortalecimento emocional, a musculatura emocional, não acompanhou o dano. Não acompanhou. Não verdade. mesmo. Mas também Entendeu? tem uma questão de ser muito rápido as coisas, né? A gente não deu tempo da gente pensar. Antes você tinha Pois tempo pra pensar, pra Pois construir. Hoje não. De um Pois dia é. pro outro, chat GPT. Uau, agora todo mundo usa. É isso. Por isso que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Você não melhora a emoção, você não fortalece a emoção rápido. Não existe isso. Não vou lembrar quem falou essa frase. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a natureza não dá grandes saltos, né? A natureza não dá grandes saltos. E a gente é a natureza. Então, quando me ligam e falam, eu quero uma palestra de conscientização, que março também todo mundo lembra que mulher existe, né? Quero uma palestra de conscientização do Dia da Mulher. E novembro é preto, né? Lembra que preto existe. É uma loucura. Aí você fala assim, tá, mas qual é o programa que você tá fazendo, né? Isso tá inserido aonde? Não, é porque a gente tá com muito problema, a gente precisa resolver isso aqui. Mas você acha que com uma palestra vai resolver? Não. Jamais. Nem começa a resolver. E aí, nas discussões de desenvolvimento de lideranças, enfim, né, de pessoas dentro do mercado de trabalho, tem isso, não, eu quero resultado em 2 meses, eu quero resultado em 6 meses. E nada do que é humano, de fato, se transforma em 6 meses. É. Porque quando a gente fala
de emoção, quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala de vivências que estão impressas no nosso corpo, lidar com isso e processar isso leva tempo. O problema hoje é a velocidade de impressão é muito grande, mas a velocidade de processamento é muito pequena. Perfeito. E é impressionante também, pra mim, fica aqui muito desse papo, turma, o tanto que as coisas são óbvias. Coisas boas levam tempo, pô. Isso deveria ser óbvio pra todo mundo, assim. Tipo, e a gente, às vezes, acredita, né, em promessas irresponsáveis, como essas que a Gabriela falou na internet, que as pessoas, pô, fique rico em pouco tempo, ganhe muito dinheiro em pouco tempo, ou emagreça tanto em pouco tempo. E, cara, a verdade é que é um trabalho, é uma irresponsabilidade muito grande, né? Falar isso com quem ainda não tem experiência de vida para ter o discernimento e falar, pô, essa promessa não é verdade. Eu tô confortável com falar comigo mesmo de saber que não é verdade. Porque é muita, pra mim, irresponsabilidade fazer promessas assim. Então, mas aí que tá o ponto. Eu acho que é irresponsabilidade? Não concordo? Não. Mas é o que as pessoas querem. Se você não faz promessas irreais, situações muito impactantes, as pessoas não vão gostar. Não gostam de sentar, conversar, escutar alguma coisa profunda. Elas querem o que é rápido, o que é prático. Se você não me entrega isso... Boa, aí tem que sentar muito e falar, vale a pena pra mim? É isso. É muito pessoal, é muito, tipo, eu vejo que é individual. Mas até eu que sou martonta, quero um negócio que não dá trabalho, né? Não, O que dá retorno sem trabalho, todo mundo quer. Isso é uma premissa, porque assim, do cérebro o corpo humano é isso. Assim, o corpo humano energia. É isso. Eu entendo isso. É isso. Mas eu acho que prometer uma coisa é entender o funcionamento do cérebro humano. Outra coisa é usar isso de maneira irresponsável para querer vender um negócio. Mas aí chama capitalismo mesmo, né? A gente sofre de Brasil com comorbidade de capitalismo. Então, é meio por aí. Mas eu quero fazer uma provocação na sua fala, que é o seguinte. Não é que não é verdade. Por que essas coisas ganham força? Porque, para alguns, é verdade. Tem gente que encontra um veio de mercado... Por exemplo, estudar para concurso público. Tem gente que encontra isso e faz muito dinheiro em pouco tempo mesmo. Beleza. Então, tem gente que encontra ali, sabe aquilo que está latente, ansiando por algo? Encontra aquele veio, é que nem mina, né? Encontra aquele veio e, pum, consegue. E depois, né, que as metodologias e as fórmulas, enfim, vieram para o Brasil, isso começou a ganhar algum corpo. Perfeito. O problema é o seguinte... Definitivamente não é para todo mundo. Porque nada é para todo mundo. No tipo de mundo que a gente vive. Nada é para todo mundo. E o que me dá um pouco de coceira, de gastura, para falar uma palavra da minha época, que me dá um pouco de gastura, de agonia, é esse discurso de que tudo é para todo mundo no mesmo tempo. E aí eu quero terminar essa parte falando duas coisas. O que a geração de vocês muitas vezes não enxerga? Não enxerga que por trás de um super sucesso tem uma herança, um patrocínio, um quem indica. Então, você olha mesmo para o mundo da música, às vezes você vê filhos, pessoas próximas de pessoas que fazem muito sucesso, terem acessos e exposições muito mais rapidamente do que alguém que está estudando e tem um super talento a vida inteira. É só você olhar o The Voice. Você vê gente ali talentosíssima. Perfeito. Que vive disso a vida inteira. E só não teve acesso. Então, acesso é uma chave. E a segunda coisa é cuidado com manchete de imprensa. Ainda bem que eu sou jornalista, eu posso falar. Posso falar de jornalista, de carioca, de RH, né? E de gente da minha geração, que é o que eu faço melhor da vida hoje em dia. De homem, né? De homem, exatamente. A gente vai chegar nesse lugar. Mas assim, não, de homem eu não falo mal não, que eu dou uma conciliada aqui, pra mim é importante. Mas assim, cuidado com as matérias de imprensa, principalmente essas matérias assim, eu vi várias essa semana. Saiu de uma dívida de X e fez 5 milhões e agora faz não sei quanto. Recebeu fundo de 3 bilhões e agora não sei o quê. Ô, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Isso aí
é muito relacionamento e muita influência. Muito. E às vezes é uma topada de sorte mesmo. É. De você estar no lugar certo, na hora certa e conhecer a pessoa certa que vai te dar o acesso. A gente conversou sobre isso, né? Não é só trabalho duro. A gente fez desculpa. Não, pode falar. A gente fez uma gravação e a gente estava falando justamente sobre investimento de startup, né? Como pegar os fundos. E ele comentou muito disso, né? Que ele tinha experiência e conhecia. Exato. E que relacionamentos eram muito importantes para realmente conseguir fazer. Exato. E às vezes a gente olha, moleque de 23 anos, com a Ferrari, não sei o quê, lançou uma startup, não sei o quê. Questiona, desde quando ele está programando? Possivelmente desde os 13. Ou seja, com 23 anos ele tem 10 anos de experiência a mais que você. Então acho que não é nunca muito o que parece. Assim, as pessoas fazem parecer coisas diferentes, tocando muito no viés do nosso cérebro de, pra pessoa que eu tô vendendo, eu quero que pareça que não tem esforço. É porque põe só na conta do trabalho duro individual. Sim. E é muito perverso. Mas, Ana, eu tenho uma pergunta sobre isso. Por exemplo, muito individual, mas eu acho que grande parte da audiência também pode se identificar. Vai. Sei que, por exemplo, muitos dos seus mentorados também, talvez, eu me encontro pessoalmente falando num lugar igual a gente falando, de muito privilégio. Sim. Muito privilégio, Sim. Tem que reconhecer isso. Uhum. E, às vezes, eu sei que, por exemplo, as chances de eu ter sucesso, igual a gente falou sobre meritocracia, são muito maiores de alguém que não tem o mesmo nível de privilégio que eu. Claro. Só que isso eu acho também que é uma pressão, de certa forma. Não tenho a menor dúvida. Não tenho dúvida, né? Não tenho a menor dúvida. E eu pessoalmente aqui, tô me abrindo nesse episódio. Tá sendo muito bom. Esse episódio tá ótimo. Eu me cobro por isso, eu falo assim, e eu reconheço o meu lugar de privilégio e falo, por isso, ainda mais por isso, eu tenho uma responsabilidade de dar certo e dar certo rápido. Olha como as pessoas que têm menos privilégio que eu, às vezes estão dando mais certo que eu. E não é uma comparação que acontece, que eu não queria fazer, mas que você se identifica ainda mais por esse grau de privilégio, sabe? É que eu fico muito pensando o que é dar certo, né, Miguel? Boa. O que é dar certo? E você é um menino também meio fora da curva, né? Que tem uma consciência de classe um pouco mais expandida. Eu acho que isso é importante de localizar também. Porque quando eu falo com o meu filho mais velho, o Rafael, ele tem 25 anos. Ele passou por um período também de muita crise, de olhar para o privilégio dele e inclusive nem se achar merecedor das oportunidades que ele estava recebendo. Porque, assim, eu também fazia questão de dizer, olha, querido, você é ótimo, mas você é branco, louro do olho azul, tá? Isso facilita bastante coisa. Então, a conversa lá em casa sempre foi desse jeito. E aí eu tive que ter um trabalho imenso, assim, né, com o pai dele e tudo, da gente fazer ele entender que, já que ele nasceu nessa condição de privilégio, porque é dado nesse sentido, no caso de vocês, todas as portas iam se abrir para ele. Então ele tinha que segurar a porta aberta para todo mundo passar. Exato. Isso é. Então, se você assume esse compromisso, você coloca o seu privilégio a serviço de algo e é você com os homens da sua idade que, para as minhas filhas, para os meus netos, para as minhas sobrinhas, entregam um mundo diferente, porque eu não vou ver. E aí, quando a gente fala em saúde mental, acho que para dar só uma amarradinha aqui, é muito perverso colocar na conta individual a solução de algo que é estruturante. Então, tem uma parte que é nossa, que é fazer terapia e tudo, e vocês têm mais recursos hoje em dia, principalmente fazer terapia por internet. Total. Isso facilita bastante coisa. Ainda é elitizado, mas tem iniciativas de universidades, de ONGs, etc., para popularizar e acessibilizar isso, tá certo? Então, vocês têm muito mais acesso, só que não dá para continuar com o discurso de que é o indivíduo que resolve um problema, porque ele volta para uma estrutura e ele adoece de novo. Então, se a gente não pensar nas estruturas, e aí, bom, eu tenho um MBA inteiro só para falar de equipes saudáveis, por exemplo, e aí tem um módulo inteiro de saúde mental. E fica todo mundo meio com a tela azul, erro 404, sabe? Quando eu falo assim, gente, saúde mental é sobre as pequenas decisões que você toma todo dia. Vou dar o exemplo do porteiro, de ontem.
Tem um porteiro querido, carinhoso demais. Fui na padaria, falei, você quer alguma coisa? Ele falou, não quero. Aí eu comprei um potinho de biscoito e voltei e falei, eu sei que você disse que não quer, mas como sou eu que mando em mim, eu trouxe. Né? E ele ficou super emocionado e falou, puxa vida, eu falei, é pra tomar com café e tal, não sei o quê. E aí você fala assim, mas tá contando isso pra aparecer, que vai aparecer, né, Eric, lá, os comentários. Fala assim, olha lá, a mulher rica falando do que faz o negócio. Vão te enganar, certeza. Certeza, e tá tudo bem, mas faz o corte inteiro, tá? Mantém tudo junto. Porque é o seguinte, porque quando a gente fala, por exemplo, de posições invisibilizadas, como é que você quer que essa pessoa dê conta da saúde mental dela sozinha, se você trata ela mal todo dia, se você não sabe o nome dela, se ela falta e você não se preocupa em saber se ela tá com algum problema, se ela tá com um filho doente, se ela precisa de alguma coisa. Aquela pessoa que cuida de você, do lugar onde você mora, todos os dias, se ela não existe pra você, como é que você quer que ela cuide da saúde mental dela só sozinha? Ela tem responsabilidade sobre isso. Mas aí quando dá um micro problema, você despeja nela a raiva que você não pode despejar no seu chefe. Mas essa pessoa é que tem que fazer terapia. É você que tem que arrumar a sua vida, suas coisas. Ser mais educado, ser mais gentil. Então, quando a gente transfere essa lógica da assimetria de posições de poder para tomada de decisão que eu vou estabelecer, qual é a postura ética que eu vou decidir na minha vida, como é que eu vou tratar as pessoas? Se todo mundo decide ter a postura ética de tratar as pessoas bem, eu te garanto que 80% dos nossos problemas de saúde mental, eles desaparecem. Porque por mais problema que você tenha fora com o transporte, com não sei o quê, se você sente que aquele ambiente onde você vai todo dia é seguro, que você vai ser bem tratado, que você vai ser visto, que de preferência você vai receber um carinho, você enfrenta qualquer coisa. Perfeito. Esse é o princípio da família. Esse é o princípio da amizade. Esse é o princípio do casamento. Entende? Então, o ambiente seguro psicologicamente é ele que determina a boa saúde mental. Mas aí fica todo mundo se tratando ruim. E é engraçado porque tem vários ambientes corporativos em que as pessoas só conversam com pessoas que são de determinado nível. Elas não trocam uma palavra sequer se for um nível diferente. E acaba acontecendo justamente isso. As pessoas, quanto menor o cargo, mais esquecidas, o estagiário fazendo coisas bestas assim, as pessoas nem ligando, não se importando. E foi uma coisa construída, né? Exato. Perfeito. Legal, turma. Entrando então no nosso último bloco aqui. Legal, que a gente tá falando, acho que é um primeiro passo, mano. Se procurar, reconhecer o ambiente que você tá inserido. É um ambiente seguro? Pra você se vulnerabilizar, se conectar com as pessoas. E acho que é uma dica muito valiosa isso de partir do indivíduo, né, Ana? Ser simpático, procurar se interessar genuinamente com as pessoas ao seu redor. Acho que é um primeiro passo para a turma da nossa geração ter a saúde mental em dia. Eu tenho um outro aqui, eu tenho uma sugestão, vou compartilhar. Tava falando as coisas de não fazer, por exemplo, o bot de transcrever áudio no WhatsApp. Eu tenho uma para fazer, uma ferramenta boa aqui, Ana. Chama um aplicativo no celular, para quem acha que usa muitas redes sociais ao longo do dia, que isso te distrai, está usando de maneira irracional, um aplicativo que bloqueia o uso, você define as redes sociais que você quer bloquear por um intervalo de tempo no seu dia. E o que é? O próprio iPhone faz isso, né? Mas esse aplicativo meio que adiciona algumas barreiras de fricção a mais para o usuário desbloquear. Então ele te força a, quando você for usar, você usar de maneira consciente. Se você quiser desbloquear, você tem que entrar, usar uma série de passos para você desbloquear, e você vai usar de maneira consciente as redes sociais. Baita ferramenta. Quem quiser saber o nome, vou mandar na DM lá do @podesonharpdc. Pede para nós que nós mandamos o nome. O TikTok, ele tenta fazer isso, né? Chega no determinado tempo que você tá scrollando, ele vai lá e fala, dá uma descansada. Ninguém obedece, mas eles se esforçam para tentar. Eu só fico muito pensando por que a gente precisa de pai e mãe até na internet, né?
Como assim, Ana? Ué, não é o pai e a mãe que diz, agora não é hora de ver TV, agora é hora de comer, agora é hora da lição de casa, agora tem que tomar banho, agora não sei o quê. Então, eu fiquei aqui pensando, mas por que a gente tá precisando de pai e mãe ainda, né? Na internet? Porque a relação que a gente tá estabelecendo, principalmente com rede social, é uma relação infantilizada. De eu quero o tempo inteiro, na hora que eu quero, eu quero que me amem, eu quero que me atendam, eu quero que me vejam, eu quero que digam que eu sou ótima, que eu sou isso, né? Etc, né? Então, é muito ir para esse lugar também de questionar, né? E de entender. E tudo bem também, se quiser estabelecer essa relação. Eu de verdade, assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vejo problema, não. Viu, assim? Exatamente. Na maneira como as coisas acontecem hoje em dia. Pra mim é só uma condição do nosso tempo. Tá. Que vai encontrar um ponto de equilíbrio em algum lugar no futuro. Sim, certamente. A gente só tá no processo de transição. E todo processo de transição, ele é uma festa estranha com gente esquisita. Não sei se vocês vão pegar essa referência. O pessoal jovem, né? Mas essa festa estranha com gente esquisita, que é o processo de transição. Mas a gente tá indo pra algum lugar. Que vocês é que precisam decidir como é que esse lugar vai ser inventado e vai ser feito. É claro, de novo, a minha geração tem muita responsabilidade. Então, por exemplo, ninguém senta à mesa na minha casa com telefone. A única vez que um filho meu tirou um telefone do bolso, eu falei, tá no modo avião porque vai voar do 23º andar. Bem comunicação não violenta, né? Bem comunicação não violenta. Ô mamãe, desculpa. E telefone longe. A gente joga jogo de tabuleiro, joga jogo de post-it na testa, a gente vê filme junto, a gente faz... Bom, somos uma família de mergulhadores, então a gente mergulha juntos. Que legal. Então a gente mergulha juntos. Então, eu também, Miguel, fico muito me perguntando quais são os estímulos analógicos aos quais nós estamos submetidos, tão bons o suficiente ou que entreguem pra gente esses lugares de prazer que, em teoria, a internet entrega. Sim. Mas que vão te treinar também, acho que isso é bom. Vão te treinar. Vão te treinar a entender como o mundo realmente funciona. É isso. Então, você quer saber? Conviver na natureza e cozinhar são duas coisas que te dão noção de tempo. Porque a orquídea você não vai fazer assim, a orquídea vai abrir. Entendeu? Tipo, a orquídea tá fechadinha. Faz assim no botão e a orquídea abre. Não vai acontecer. E pra você cozinhar, tem o tempo de cocção. Você não vai fazer um bolo em 2 minutos, que não seja de micro-ondas, né? E hoje, se é ao mesmo tempo, dá pra tudo colocar comparativamente. O que inventaram? Um aplicativo que você pede comida com 2 cliques e chega na sua casa quente. Isso. Entrega de mercadoria no mesmo dia, em São Paulo, capital. E a fofoquinha do iFood, né? Não falou pode ficar à vontade. Enfim, patrocina nós. Patrocina. Que foi o CEO comentou, né? Que pra eles a proposta é que daqui 10 anos ninguém nem cozinhe mais. Isso aí a gente precisaria de um episódio inteiro, amada, pra gente comentar essa fala. Não que eu concorde, mas... É isso. Olha que loucura, cara. Então... E aí, o que você perde quando você deixa de cozinhar em casa? O que você perde quando você deixa de cozinhar pra sua família? E aí, é isso que pra mim é uma conversa de doido, de bêbado. Porque começa um negócio assim, então tá bom, então vamos, não vai precisar mais cozinhar, não sei o quê. Ai, nossa, a família realmente está destruída. Aí uma pessoa começa a dizer que a gente não fica mais em casa, não se conecta mais com quem a gente... Mas é claro, a gente se reúne em volta da mesa. Mas acho que muito disso tá em reconhecer a importância e ver o valor. Negócio que as pessoas, Ana, eu acho que deixaram de ver o valor ou não estão reconhecendo mais a importância de ter um momento, como você descreveu, de cozinhar em família. Pois é, mas aí a gente já tá pro final do episódio, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Eu queria fazer uma provocação final, que é assim. O que eu tenho percebido é que as pessoas não estão querendo conviver com gente de carne e osso assim, analógica, porque a gente tá muito chato, né? Tem um pessoal que tá muito chato, né? Não tá estudando, não tá lendo livro, não tá fazendo nada. Tá fazendo o quê? Tá só na internet. E na internet, é provável que eu encontre pessoas mais interessantes.
que estão falando de coisas que pessoas ao meu redor não estão falando. Então, eu tenho percebido um movimento que é o seguinte, pessoas que no âmbito familiar, a pessoa estudou, né, tem consciência de classe, etc, etc, e no âmbito familiar não encontra interlocução. Então, ela faz o quê? Vai para dentro do digital. E aí os games, né, também são uma grande porta para isso, mas assim, é como se a internet proporcionasse as pessoas que são interessantes para nós. Perfeito. E para conectar com as pessoas que são interessantes para nós, eu também abro mão do afeto. Porque eu não preciso necessariamente do afeto profundo. Eu só quero ganhar um like. Ou eu só quero dar um like. Então, os vínculos emocionais, eles vão ficando aéreos. E não concretos. E não sinestésicos. Boa. Então... Acho que a gente vê isso bastante até nas questões de mudança de comportamento e estilo de vida, né? Até as próprias atividades físicas. As pessoas estão cada vez mais fazendo atividades que elas não precisam se comunicar com pessoas. Tá vindo aquela febre das bikes em salas e corridas, enfim, em que as pessoas não precisam se comunicar, estão fazendo em conjunto alguma coisa. É verdade. Eu nunca tinha pensado, tinha a ver até com comunicação, verdade. E isso. o crescimento dos pets. Que daí precisaríamos de mais um novo episódio. Verdade. Então, quando as pessoas falam, agora é pra ser cancelado, hein, Eric? Essa é pra você, Nossa, tá? essa é pesada. O Eric Manda tá assim, piscadinha. vai. Quando a gente vê o crescimento e o deslocamento de afeto pra bichinhos de estimação, a gente tá vendo uma falência das relações. Porque o que eu escuto é, o meu cachorro, melhor conviver com bicho do que com gente. Porque o meu cachorro, eu chego em casa, ele sempre me recebe feliz. É óbvio que ele sempre te recebe feliz. Ele não é racional, ele não tem linguagem, ele não consegue julgar que você tá fazendo merda. É óbvio. Entende? Então, eu fico muito espantada com pessoas que só querem conviver com bicho, porque essas pessoas, elas desistiram, elas não querem ter o trabalho disso aqui. Porque dá trabalho. Se relacionar dá trabalho. Só querem receber. Eu só quero receber uma parte boa. interessante. Você tem que se fazer interessante. É isso, pro bicho você é interessante sem fazer nada. E pro rolar das redes sociais também, você não precisa se fazer interessante, ela te conhece automaticamente. Ela também, que tem que se fazer interessante pra você. Eu acho que até o pior é que não dá pra te contradizer. Basicamente, as pessoas, elas vão te falar se tá errado, tá certo, o que pensam. O bichinho não vai. Tá ali, você vai banar o rabo, te dar carinho, e tá tudo sempre lindo. Dá pra amar pet? Dá, super. Dá? Não, e eu não tô dizendo que não é pra amar, não, pelo amor de Deus. Sou cachorreira, sou cachorreira, fui gateira, tá tudo certo. Lá em casa a gente tem 4. Tá tudo certo, tudo certo, gente. O grande lance tipo, eu peguei um cancelamento não agora. É? Não. Muito obrigada. O grande lance pra mim é o deslocamento do afeto. Esse lugar de colocar o bicho mais fácil do que gente, é óbvio que o bicho é mais fácil do que gente. A diferença é o que você está escolhendo, como é que você está escolhendo trocar afeto. Você está querendo trocar afeto com trabalho ou sem trabalho. Você pode não ter o trabalho com bichinho de estimação, mas se for só isso, você inclusive está treinando o seu cérebro a perder cognição. Perfeito. Sério? Essa era a grande preocupação da pandemia. Quanto menos a gente convive, mais neurônios morrem. A gente perde cognição, a gente perde a capacidade de se relacionar. Por que é que vocês acham que quem trabalha com relacionamento se relaciona muito melhor? Não é dom divino só não, gente. É treino. É treino, é escuta. É treino mesmo, é verdade. É claro. É treino, é escuta, é você sustentar uma conversa, entende? Então, tem uma série de atributos que você só desenvolve fazendo. E você só faz com outro humano. Apesar do humano, felizmente ou infelizmente, eu ainda gosto muito de gente. Que bom. Felizmente. Que e de gente jovem. Tá sendo um diferencial, Ana. Pois é, e eu gosto de gente jovem. Aí agora a minha geração vai ficar super chateada, mas é isso aí. Hora do hate. Eu acho jovem ótimo. Show! Então, turma, bom pra gente finalizar dessa forma, Ana, com esse disclaimer aqui, muito, muito bom. Acho que tiveram várias dicas práticas também de como que
Acho que o jovem pode usar para, cara, manter a saúde mental em dia, se forçar pelo menos a, cara, buscar se afastar um pouco dessas coisas que fazem mal e consomem muita energia, que gatilham ele como ansiedade. Então, acho que foi muito bom. Obrigado, turma. Eu amei também. Sempre bom falar com vocês. Legal. Próximo. Boa. Tchau. Recado final, então, turma. Se inscrevam aí no nosso canal e também acompanhem. Sigam a gente no Spotify, fechou? Vai ter mais um agora em seguida. Vamos que vamos. Valeu demais.